Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão. E o vídeo de hoje é uma continuação do passo a passo do currículo, o Rireki-shou. No meu outro vídeo do Rireki-shou foi somente uma apresentação, e o vídeo de hoje é para quem realmente vai fazer o currículo. Então quem quer mudar de emprego, ir para outra empreiteira, uma empreiteira japonesa ou não, às vezes encontrou uma vaga na Hello Work, alguma coisa legal, ou em outro lugar, como eu já deixei uma lista com vários links de onde procurar emprego aqui no Japão. No meu vídeo do Rireki-shou tem vários links lá legais que você pode procurar. E tem também, às vezes, possibilidades na Hello Work mesmo de você trabalhar no comércio, em outras empresas. Então, para quem está nesse momento de transição, de busca por um outro emprego, é muito importante este vídeo. E com certeza, se você deseja trabalhar num hotel, no hospital, no supermercado, numa farmácia, você consegue, Tanto é que esses cursos que tem de Nihongo para trabalho no Japão é justamente para que as pessoas consigam algo melhor e para que o estrangeiro ou o imigrante não vá embora. É para você ficar, é para você se especializar, fazer o curso e aí você consegue um trabalho um pouco melhor. Bom, nessa parte, que é a primeira parte do currículo, você vai colocar a data de entrega do currículo. Geralmente aqui no Japão você envia pelo correio, mas se no seu caso for daquela forma que você tem que entregar no dia da entrevista, então você coloca a data da entrevista que você vai levar o currículo. Então essa questão da data é muito importante, para você mostrar que é atualizado o seu currículo. Embaixo ali naquele espaço pequeno, o furigana, você vai colocar o seu nome em hiragana, que é o alfabeto japonês, considerado o mais fácil, que as pessoas falam quando estão aprendendo. O hiragana eu gosto mais, é mais fácil da gente memorizar, Então você vai escrever naquele espaço menor o seu nome em hiragana. No espaço maior, você vai escrever seu nome em kanji ou katakana. Por que eu falo kanji? Porque tem gente que tem a documentação diferente. Apesar de ser estrangeiro, tem pessoas que conseguem. Olha, eu fiz lá o registro, provei com a documentação, o COSEC e tudo mais, o nome do meu avô, do meu pai, não sei, e a pessoa tem kanji no nome, Você olha a carteira de motorista da pessoa, tem kanji. Então vai escrever exatamente como está no documento, em kanji ou em katakana. Logo abaixo tem a data de nascimento, que você vai colocar o ano, o mês, o dia. E entre parênteses ali, que tem 2 kanjis e no meio tem um espaço em branco, você vai colocar a sua idade. E ao lado o sexo, feminino ou masculino. Onna, que tem um círculo ali, Onna, mulher, feminino. Otoko, menino, homem, masculino. Otoko ou onna. Ao lado, a parte mais importante do currículo também, a sua foto. A foto precisa ser profissional. Precisa ser uma foto que você não esteja, digamos, mulher com batom vermelho, muita maquiagem, não pode. Tem que ser bem neutra, a mais neutra possível. E para os dois, tanto o homem quanto a mulher, é importante que você esteja com uma roupa mais social, mais formal, mais discreta. Tanto na questão das cores, cinza, preto, blusa branca, o azul claro, enfim, rosa claro, mas, e também nessa questão de parecer mais social mesmo, mais formal, porque aqui o teu currículo é como se fosse a tua primeira apresentação, é quem é você, que todo mundo vai olhar para você, é como se você estivesse chegando já na entrevista, quando a pessoa pegou o seu currículo. Mesmo aqueles que você enviou pelo correio, que você vai marcar a entrevista depois, muitas vezes é rejeitado porque você já não passou a partir dessa questão da foto, Tem gente que põe, de repente a mulher tá com um decote, brincos muito grandes, tudo que chama atenção, aqui no Japão é dame, que não pode. Nessa parte profissional, nessa parte você tem que ser super discreta, tem um padrão mesmo que eles seguem, não tem jeito. Quando a gente for falar sobre a entrevista, que eu vou fazer um vídeo sobre a entrevista, como você vai passar na entrevista. E aí tem todo um padrão que você vai seguir, tanto de bater na porta para você entrar, você não vai bater uma vez, 2 vezes, você tem que bater 3 vezes, se você tiver que abrir uma porta. 3 vezes é a entrevista, é um com licença mais educado e formal e de trabalho. 2 vezes é considerado para você entrar no banheiro. Imagina, você bateu 2 vezes. Não é banheiro aqui. 3 vezes. É assim que você tem que fazer.
né, para você entrar na sala. Então tudo isso vai ser num próximo vídeo, mas tem essas regras que podem parecer muito arcaicas para muita gente, ai que chato, mas é assim o padrão japonês, né? A gente não vai mudar. Então, seguindo isso, naquelas máquinas que tiram fotos profissionais, né, fotos para documentos que você encontra em qualquer estacionamento de mercado, centro comercial, shopping, que eu já falei no outro vídeo, né, dessa máquina Shoumei Shashinki, você vai lá, faz a sua foto, né, bem vestida, ou pelo menos igual, assim, como se fosse jornal, né, telejornal, só a parte de cima que você tá arrumadinho, você faz a sua foto, né, profissional, discretíssimo, e tá tudo bem. Embaixo você vai colocar o fone, né, o telefone, e mais abaixo o seu e-mail. Ali ao lado do e-mail e telefone, aquele espaço maior, é o seu endereço. O seu endereço você também vai colocar em furigana, que é em hiragana, né? É por extenso assim, né? Bem comprido, então tem que escrever. Às vezes você tem que fazer várias vezes para dar certo. E depois embaixo você vai colocar seu endereço em kanji, né? É mais difícil, tem que treinar bastante. Eles gostam muito que você faça à mão, mas não tem problema nenhum se você fizer também pelo computador, tá? Mas é que geralmente nos cursos que a gente faz sobre isso, eles falam muito da importância de escrever o currículo à mão, mas não tem problema fazer pelo computador. O importante é que você consiga colocar, né, ali onde tem aquele que parece um T com um tracinho em cima, né, é o código postal, e embaixo você vai colocar, né, digamos, Saitama Ken, né, digamos onde eu moro, Saitama Ken, Honjoshi, né, quer dizer, você vai colocar o nome da sua província como se fosse o seu estado, sua cidade, o seu bairro. Aqui tem muito isso também, parece quadra, lote e tudo mais, né? No Brasil era assim, né? Alguns endereços, aqui também tem isso, tem essas separações. Se você mora em apato e o seu apato tem um nome, né? Sei lá, um nome fictício, sei lá, Paraíso alguma coisa, você vai colocar o nome, né, do apato e o número do seu apartamento. Então é importante que você não deixe passar nada, você precisa colocar o endereço completo, porque provavelmente você vai receber correspondências depois a respeito disso. Às vezes eles podem te enviar tanto o seu currículo de volta, quando você é rejeitado, quando você não passou na entrevista, ou o seu currículo, sei lá, eles não gostaram, eles te mandam de volta o seu currículo para você usar em outra vaga, se você quiser tentar em outro lugar. Acho isso até bacana, né? Que eles te devolvem por conta da tua foto também. E se precisar te comunicar que você passou, algumas coisas assim, às vezes você recebe carta. Então é importante que você coloque o endereço corretamente. Agora, nessa parte, é que vai começar, né, os seus dados, né, de toda a tua jornada, toda a tua história profissional que começa na escola. Então, na escola, né, a escolaridade, histórico escolar, formação acadêmica, essa parte da escola é chamada de gakureki. E logo depois vai ter o shokureki. Só lembrar de chocolate, shokureki. Então, seguindo, quando você for falar da sua escola, né, da sua escolaridade, do histórico escolar, você vai centralizar este kanji do gakureki. Então, você vai deixar no meio e embaixo você vai colocar a penúltima e a última escola, né? Então, para quem fez faculdade, a pessoa vai colocar o ensino médio primeiro e depois a faculdade. Para quem não fez, a pessoa vai colocar o ensino fundamental e depois o ensino médio. Para quem não fez ensino médio, a pessoa vai colocar a pré-escola e depois o fundamental. Então, é sempre penúltimo, depois o último. E ao lado, né, da primeira parte, digamos, quando eu iniciei, né, mês, quer dizer, ano e mês de quando iniciou, ao lado você vai colocar o Nyugaku, né, esse kanji do início dos estudos, né, do ingresso. Esse ingresso tá com um S só, porque tá escrito em espanhol, tá, gente, né, que eu errei o português, né, para ajudar nossos hermanos peruanos, bolivianos, paraguaios, enfim, toda a gente latina. Então, esse kanji de quando iniciou os estudos, né, o ingresso dos estudos, você vai colocar ao lado da primeira data, né, de quando você começou, o ano e o mês. E aí depois, no final, shuryo. Então, shuryo, né, quando você finalizou, né, os estudos. E quando for término da faculdade, né, a graduação, né, a formatura da pessoa,
Então, Sotsugyo. Eu coloquei esse suru aí ao lado, entre parênteses, porque esse substantivo ele vira, né, verbo. Se a pessoa conjugar, né, com suru, shimasu, shimashita, de repente numa conversa a pessoa quer falar sobre isso, eu me formei, ou eu concluí, eu terminei, ou eu iniciei meus estudos, a pessoa coloca, né, o suru e o shimasu, enfim, e dá para usar como verbo, né, esses substantivos. Eles se transformam. Mas enfim, só não esquecer de cada data colocar o kanji do início e do final. É muito importante. No shokureki, a mesma coisa, né? Você vai deixar centralizado o kanji do shokureki, e aí você vai colocar as últimas empresas, né, os últimos lugares que você trabalhou. É importante aqui no Japão, mas assim, para eles, o teu histórico de trabalho, né, tua experiência profissional no Japão, né? Então você não precisa colocar o seu trabalho no Brasil, no Peru ou em qualquer outro país, assim, você coloque o que você fez aqui no Japão, né? Quais lugares você trabalhou aqui no Japão. E do mesmo jeito que lá no Gakureki tinha que colocar o início, né, e o fim, né, aqui também, admissão, desligamento, né, quando que entrou na empresa, quando que saiu. Então, nyusha, né, quando você foi admitido, o seu contrato começou quando. Então, taishoku, né, quando você foi desligado, quando você saiu da empresa. Tem gente que não gosta dessa tradução, né, mas é a tradução que eu tenho aqui de desligamento. Mas, na verdade, pode ser, né, encerrou o contrato, acabou, quando eu saí, a partir de quando não trabalhou mais naquela empresa. Taishoku. Então, é muito importante, quando você for escrever o nome das empresas que você já trabalhou, você adicionar o Kabushiki Gaisha. Né? Kabushiki Gaisha é como se fosse assim o LTD, né? CO, né? Companhia Limitada, Companhia Anônima, enfim, a tradução em espanhol está aqui assim, né? Então você coloca esse Kabushiki Gaisha, né? O Gaisha é como se fosse o Kaisha, como juntam duas palavras, aí ele se transforma. Então de Kaisha vira Gaisha. Então Kabushiki Gaisha, você vai colocar esse kanji antes ou depois do nome da empresa, depende de como essa empresa se registrou. Tem empresa que você joga no Google e o Kabushiki Gaisha vem na frente, outras vêm atrás. Então é bom você colocar na internet e ver como que essa empresa tá, como que aparece o nome dela. Eles fazem isso às vezes na entrevista, eles jogam na internet assim para ver o que você está falando, se está batendo. Essa daqui, eles te mostram às vezes, essa empresa aqui que você trabalhou, é essa mesmo. Então é interessante você não esquecer desse kanji quando você for falar das empresas que você já trabalhou aqui no Japão. Então, mesmo que seja fábrica e tudo mais, é importante que você coloque, você veja como ela está registrada. Logo depois, o que você tem é a parte do Menkyo e Shikaku, né? Então, as suas certificações, as suas licenças, até mesmo a carteira de motorista é Menkyo. Então, se você também tem o Norokishiken, você fez N5, você prestou e passou N5, N4, N3, N2, N1, é importante que você coloque, né? Eu sei também, eu não sei se fala pilotar ou dirigir empilhadeira, tenho certificações ou certificados, né, de cursos específicos em solda ou qualquer outra coisa, né, que é muito específico que você tirou, né, certificações na área de TI ou na área, digamos, na minha área, se eu tivesse pós-doutorado, doutorado, mestrado, você tem que colocar tudo isso daí. Outros idiomas que você fala, né, você pode colocar aí todos os certificados, né, e as licenças que você tiver. É muito importante, porque isso vai falar que você nunca deixou de estudar, que você tem esse interesse em se especializar em alguma coisa, em fazer curso, que você nunca deixou de estudar, né? Isso vai mostrar, né, o seu interesse nessa parte profissional de se aprimorar, né? Que você está sempre em movimento. Nessa última etapa do currículo, você tem ali um espaço em branco para colocar os motivos para se candidatar. A seguir, eu vou colocar alguns exemplos do que você pode falar sobre isso. Mas, basicamente, é por que você deseja trabalhar neste lugar, né, escrever neste campo, o que te interessou nesta empresa, ou a reputação da empresa. Enfim, você pode colocar várias coisas. Por que você tem experiência neste cargo.
E ao lado você tem que colocar, né, o tempo de deslocamento da sua casa para esse lugar que você quer ir trabalhar, né? Quanto tempo, né, você vai levar para chegar aqui? Então, se você quer trabalhar em Sasaki, digamos, você mora aqui em Honjo, como eu, vai demorar, sei lá, uns 20 minutos ou meia hora, você vai colocar. Quantos dependentes você tem, excluindo o seu cônjuge? Então, quer dizer, se você tem filhos ou se você tem seus pais idosos que dependem de você, você vai colocar ali, né, o número de pessoas que dependem de você. Embaixo, cônjuge, sim ou não, né, se você é casado ou não. E ao lado, se o seu cônjuge é seu dependente. Então, assim, sim, né, não trabalha ou a renda é muito baixa e vai entrar no meu Ruken, né? Então, assim, muito baixo até 100 mil ienes, parece, a pessoa entra, né, no Ruken do marido ou da esposa. Então, se o seu cônjuge é seu dependente, você também tem que mencionar isso. E logo abaixo, você tem outros pontos importantes. Você vai falar, se tiver mais de uma opção, por exemplo, de trabalho, né, a cidade, se às vezes aparecem várias unidades, né, desta fábrica, em qual unidade você gostaria de trabalhar, você vai deixar claro, né, ou da empresa, né. Eu falo fábrica porque é o mais comum, né, das pessoas procurarem, mas isso serve para qualquer trabalho, qualquer empresa, que você sabe que tem várias unidades, então você vai procurar uma cidade, né, perto da sua casa, às vezes na mesma cidade que você mora, na mesma província. E depois você vai falar sobre você. Eu vou fazer um próximo vídeo depois a respeito disso. Nós vamos treinar, né, falar sobre as frases importantes de colocar ali nessa parte do currículo sobre si mesmo, falar sobre si mesmo. Então você pode falar, digamos, Chimu wa koga tokui desu. Então eu sou bom em trabalhar em equipe, né? Você pode falar Watashi wa kichoumen desu, né? Sou uma pessoa muito meticulosa, organizada, detalhista, né, consigo prestar atenção nas coisas. Então, uma pessoa que vai trabalhar na Kensa, por exemplo, né, é algo que ela precisa ter, ou deixa claro que ela é, assim, uma pessoa que presta atenção nos detalhes. Se a pessoa vai trabalhar com criança, né, no Hoikuen, você quer ser professora de prézinho, de pré-escola, então você vai falar que você gosta de criança, né, Kodomo ga suki desu, né, Nintai ga te, eu tenho paciência. Então, esse tipo de coisa é importante colocar nesta parte no final do currículo. Você vai colocar pontos sobre você, coisas que você gostaria que o pessoal do trabalho, né, o pessoal do RH soubesse, para poder ter um filtro assim melhor, né, e puxa, gostei do perfil dessa pessoa. Então você vai falar um pouco uma parte sua, assim, da sua personalidade mesmo. Se você é uma pessoa que trabalha bem com máquinas, né, se você prefere atender pessoas ou não. Ah, não, eu sou mais introvertido, eu prefiro mexer só com máquinas, eu sou muito bom, né, trabalhando com as máquinas, sozinho, ou sou melhor trabalhando em equipe, ou sou comunicativo. Para quem vai trabalhar no comércio, por exemplo, a pessoa que trabalhar, né, no supermercado, na farmácia, é importante que ela coloque isso, né, uma empatia, um sorriso, coisas que vão combinar, né, que vão te ajudar ali. Nessa etapa final, você vai vender o seu peixe, você vai falar de você, você vai conquistar ali o seu espaço, trazendo informações super relevantes sobre você mesmo. Agora eu montei uns quadrinhos para a gente pensar, né? Motivos para se candidatar, o que colocar naquela parte que está em branco. É legal você colocar, olha, né, a sua experiência, né? Watashi no keiken wa, né, a minha experiência. Trabalhei numa empresa de autopeças por 4 anos como trabalhador terceirizado. Então, através, né, da empreiteira, você trabalhou numa fábrica de autopeças, né? De Dosha Burin. Então, na seção de montagem, na seção de Kensa, na seção de solda, doraiba, prensa, você vai especificar exatamente em qual setor você tem experiência. Você também pode falar que você teve sempre uma iniciativa, né? Uma pessoa proativa. Então, sempre pensei em formas criativas de acabar com as peças com defeito, né? Digamos, os furiô. Eu fazia propostas para a empresa, para os meus líderes, né, do que fazer, para a gente pensar como melhorar essa parte para evitar furiô, né? Os japoneses adoram isso, que você pense em soluções com eles. Depois você segue escrevendo, e aí você coloca: a vossa empresa possui boa reputação. Depois eu vou colocar esse kanji aqui, de como colocar isso, a vossa empresa, né? Isso soa muito bem você colocar assim no currículo. Então, vossa empresa possui boa reputação, quer dizer, falam bem aqui, eu queria trabalhar aqui porque falam muito bem deste lugar.
O outro, você pode falar que você entrou no site da empresa, né? Achei interessante a proposta de trabalho e os valores da empresa. Vi que a sua empresa faz trabalhos voluntários, ajuda ONGs. O que você tiver de informação a mais para você colocar, para você mostrar, né, que você está interessado porque tem algo ali a mais, que você está interessado em trabalhar com eles, que você pesquisou sobre a empresa. E se você não quiser se prolongar muito, você pode só colocar isso mesmo. A empresa tem uma boa reputação e me despertou o interesse, né? Pronto, simples. E depois você vai continuar escrevendo, né? O terceiro, né, ponto é que gostaria de utilizar a minha experiência anterior e fazer o controle de produção. Ou trabalhar na Kense, trabalhar na solda, trabalhar com atendimento ao cliente, trabalhar na produção de bancos, ou o trabalho que me for designado. Então, assim, você finaliza deixando claro que você está disposto a trabalhar. E depois você pode finalizar com esta frase: desejando contribuir para a sociedade como membro da vossa empresa, decidir me candidatar. Tudo isso que você escreveu, você vai colocar em Nihongo. Então, mesmo que seja hiragana, katakana, né, kanji, sendo difícil, você vai colocar no Google Tradutor, vai fazer alguma coisa e você vai escrever essas frases em japonês. E estar preparado para as perguntas que podem vir, né? Doko de hatarakimashita ka? Por isso que é importante colocar, né, a sua experiência no Japão. Lembra dessas perguntas que eles vão querer saber, então isso tem que estar no currículo. Doko de hatarakimashita ka? Né, onde você já trabalhou? Dono gurai desu ka? Dono kurai desu ka? O gurai e o kurai é onaji, né? Igual. Então, eles podem perguntar isso para você também. Quanto tempo? Então, é importante você deixar especificado, né? Quanto tempo você trabalhou na Toyota, na Subaru, enfim, ou qualquer outro lugar, no Elcia, enfim. Você vai colocar o tempo que você trabalhou lá. Eles podem perguntar também Nani o shimashita ka, né, o que você fazia, Kensa, solda, né, você vai procurar saber como fala o que você fazia lá, nessa empresa, no teu cargo, né, no teu setor. Eles podem perguntar também Gambata koto wa nan desu ka? Então, no que você se esforçava mais, né? O importante é você lembrar dessas respostas ou verificar aqui no vídeo, né? Tem de Doushaburin no Yosetsu ou Hatarakimashita, né? No meu caso, eu trabalhei aqui na solda. Então, essa seria a minha keiken, né? Minha experiência aqui no Japão. Nihon de watashi no keiken wa, né? Yosetsu desu. Doushaburin no Kojo desu. Então, a empresa, né, a fábrica de autopeças, né, de Doushaburin. Outro exemplo, né, Shokurin Kojo ou Hatarakimashita. Então, eu já trabalhei na fábrica de alimentos, né, conhecido como bento. Então, todo mundo fala, já trabalhou, né, na fábrica de bento? Sim, Shokurin Kojo ou Hatarakimashita. Depois vem, né, aquelas respostas que a gente estava pensando em colocar, de como acabar com o furiô, que você tinha iniciativa, né? Quando você trabalhava, você evitava, você ajudava, né, ali a prevenir falhas, a resolver problemas. Enfim, isso em outros setores você pode ampliar, né? Falar o que você fazia, gambatar, né? Quando eles perguntarem no que você se esforçava mais, né? E agora, no final do vídeo, eu vou deixando esses kanjis mais importantes que você pode utilizar no seu currículo para você falar mais um pouco. Mas isso você pode procurar também na internet, né, com o Google Tradutor, ou até mesmo em qualquer site que você jogue, como eu falo, tal palavra. Enfim, espero que tenha te ajudado. Nos próximos vídeos agora a gente vai treinar, né, as frases essenciais para falar sobre si mesmo, para colocar nesse final do currículo, que é importante você colocar informações suas, né? Como que você vai demonstrar um pouco da sua personalidade, porque a pessoa que está te contratando quer conhecer um pouco mais sobre você. Então você vai falar algumas coisas que são pontos da sua personalidade e que vão fazer muito sentido, né, e muita diferença no seu currículo, que podem te ajudar, né, que abrem portas. A gente vai falar sobre essas frases, né, sobre si mesmo num próximo vídeo e depois um vídeo sobre como passar na entrevista. Muito obrigada por assistir, então até o próximo vídeo. Curte, comente, compartilha e se inscreva no canal. Um abraço!